Bem-vindos a mais uma palestra do Instituto Espírita Amigos Germano. Nós hoje vamos falar sobre o tema Auxílio Eficiente do livro Vinha de Luz na Lavra de Emmanuel. E antes da gente começar então a falar sobre esse tema, vamos tentar nos conectar um pouquinho, tentar estar aqui presente nesse momento, fechar os nossos olhos, pedir ajuda, porque toda a espiritualidade superior vai estar nos acompanhando, nos auxiliando na interpretação desse tema, com toda a bondade que eles têm para fazer isso, para nos orientar. Nós agradecemos, Senhor, essa oportunidade de mais esse estudo. Então nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o que é esse tema auxílio eficiente. Ele foi escrito por Emmanuel, e Emmanuel é um grande estudioso do Evangelho. Nós vamos ver então um exemplo de como Emmanuel nos ensina a estudar o Evangelho. E esse texto auxílio eficiente, ele faz parte das reflexões de Emmanuel sobre um versículo do Evangelho segundo Mateus, que é esse aqui: e abrindo a sua boca, os ensinava. E antes então da gente ler, e comentar o texto do Emmanuel, vamos tentar um pouquinho interpretar e contextualizar esse versículo. Esse versículo ele faz parte do Sermão do Monte, que é aquele sermão onde tem várias coisas que Jesus nos falou, mas entre elas as bem-aventuranças. Então é um sermão muito conhecido de todos nós. E esse é um versículo introdutório desse sermão. E muitas vezes a gente, ao ler o sermão, a gente passa por cima desse versículo introdutório sem prestar a devida atenção, achando que ele só está introduzindo o que Jesus vai falar. Mas, na verdade, assim, no estudo do Evangelho, todos os versículos são importantes, todos eles nos trazem orientações muito importantes e a gente precisa compreendê-los. Então, vamos iniciar tentando entender o que esse versículo está falando para a gente. E para fazer isso, a gente vai fazer algumas perguntas para o versículo. O versículo, então, ele e abrindo a sua boca, os ensinava. E a primeira pergunta, é claro, quem estava abrindo a boca e ensinando. E esse quem era Jesus. Jesus é um espírito crístico, é o espírito mais perfeito que já encarnou aqui na Terra. E ele veio, então, para nos ensinar, para nos orientar. Então era ele que estava abrindo a boca e ensinando. E ele então abria a sua boca e ensinava. Ensinava a quem? A nós. Mas quem éramos nós? Nós éramos a multidão. Quando Jesus começava a ensinar, várias pessoas se cercavam de Jesus para ouvir aqueles ensinamentos. E aquelas pessoas então eram a multidão. Em todo o Evangelho, quando você estuda o Evangelho, existem duas categorias principais de pessoas para quem Jesus ensinava. A primeira categoria era a multidão, que era a categoria comum, a maior parte estava presente na multidão. E a segunda categoria eram os discípulos. Jesus então tinha uma forma diferente de ensinar para a multidão e para os discípulos. E por quê? Porque os discípulos já eram espíritos mais preparados para ouvir as verdades espirituais, A multidão não era. Então, a forma como ele ensinava era uma forma diferente. Vê como é que Jesus era um excelente professor, Ele sabia para quem ele estava ensinando e ensinava de uma forma diferente. Então, o que é a multidão? A multidão é aquele conjunto de pessoas que se cercava de Jesus para ouvir lá as histórias ou o que Jesus tinha a falar para eles, mas eles não conseguiam compreender bem aquelas palavras, Então, eles eram capazes de ouvir as histórias e de recontar essas histórias.
mas não necessariamente de compreender. Qual é a diferença da multidão para os discípulos? Os discípulos são aquelas pessoas que fazem parte da multidão, mas que elas são capazes de refletir sobre o que está sendo ensinado para elas. Elas são capazes de compreender melhor aqueles ensinamentos, né? Então, todos nós somos multidão, mas nós temos que fazer um esforço para nos tornarmos discípulos. E esse esforço é tentar compreender o que Jesus veio nos dizer naquela época e que ressoa, né, até hoje em dia para a gente, e que a gente até hoje em dia ainda não conseguiu compreender muito bem o que era. Então nós todos temos que fazer um esforço para sermos discípulos de Jesus. A outra coisa que esse versículo nos diz é que Jesus ensinava abrindo a sua boca. Isso é bem importante, porque em um outro momento, Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai da boca do homem, porque o que sai é o que o coração está cheio. Então, o que Jesus ensinava ali? Ele ensinava o que o coração dele, Jesus, estava cheio. Imagina a qualidade daquelas orientações que estavam sendo dadas ali. E a gente hoje em dia já sabe que o que importa não é somente o que sai pela boca na forma de palavras, né? Mas também na forma de pensamento. A gente tem que cuidar muito o que a gente pensa, porque o que a gente pensa é o que o nosso coração está cheio. E o pensamento, ele tem forma, ele tem força, né? Tanto quanto a palavra. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, o que está saindo da gente em direção aos outros. Porque dependendo do que a gente tem que prestar atenção nisso, dependendo do que a gente sabe o que o nosso coração está cheio. É muito importante a gente compreender isso também, porque quando a gente começar a ver o que o Emmanuel escreveu, a gente vai ver que ele menciona várias situações em que nós poderíamos auxiliar as pessoas de uma forma eficiente, e que a gente não faz isso. E por que a gente não faz? Porque a gente não tem isso no coração. Não adianta a gente pedir, né, para que alguém nos dê alguma coisa, né, que essa pessoa não tenha no coração, né? Isso é uma compreensão que a gente tem que ter. Cada um está num nível de evolução espiritual diferente e é capaz de oferecer coisas diferentes que estão dentro do seu coração, né? E isso a gente tem que compreender. Bom, uma última coisa que esse versículo nos traz também é a forma como Jesus ensinava. A gente sabe que muitos dos ensinamentos dele eram na forma de parábolas, né, de histórias. E essas parábolas elas eram muito importantes porque aquele povo que ouvia, né, Jesus, naquela multidão, era uma multidão iletrada, analfabeta, que não tinha, né, estudo. Então era muito mais fácil para aquela multidão aprender as coisas na forma de uma história, né, de uma parábola. E como essas pessoas eram iletradas, né, elas tinham uma cultura de transmitir o conhecimento, né, para as outras gerações através de uma tradição oral. Já existiam pessoas que escreviam, é óbvio, naquela época, né? Tinham os doutores da lei que sabiam escrever. Porém, a multidão em si, ela não sabia. Então, a forma de transmitir o conhecimento de umas pessoas para as outras era através de contar, né, coisas. E aí é muito mais fácil a gente lembrar uma história do que lembrar algo que foi ensinado de uma forma mais formal para a gente, né? Jesus, então, contava as parábolas. Mas essas parábolas não serviam só essa função, né? Naquela época, o ensino na forma de parábolas, ele era uma metodologia de ensino que era bem difundida, mas difundida entre quem? Entre os doutores da lei.
era a forma como os doutores da lei estudavam aquilo. E qual era a função dessas parábolas? Era fazer com que as pessoas refletissem sobre aquele assunto. Então a ideia não era só ouvir a história e contar a história. A ideia era ouvir a história, refletir sobre aquela história e aprender os ensinamentos sobre as verdades espirituais a partir dessas reflexões, né? Isso é que faz a diferença entre a multidão e o discípulo. E os doutores da lei, então, eles estudavam todas as escrituras dessa forma, refletindo sobre as escrituras, né? E Jesus, então, tentava transferir aquela forma de ensinamento, né, aquela metodologia de ensino que era normal entre os doutores da lei, difundir aquela metodologia de ensino entre as pessoas da multidão. Foi essa a grande abertura que Jesus fez em termos de conhecimento de verdades espirituais, né? Disseminou isso para a multidão. Bom, mas então por que Emmanuel, lendo, né, esse versículo, resolveu escrever sobre auxílio eficiente? Emmanuel simplesmente fez o que Jesus queria. Emmanuel é um discípulo de Jesus. Então o que ele fez? Ele pegou o versículo e refletiu sobre o versículo. E aprendeu sobre essas verdades espirituais que estavam dentro, né, correlacionados a esse versículo. E todas as suas reflexões, então, ele colocou em termos de textos, né, que foram disponibilizados para a gente em livros. Lendo esse versículo, então, Emmanuel se lembrou do auxílio eficiente. Por que isso? Porque Jesus veio nos auxiliar, né, ele veio nos orientar, só que ele sabia como fazer isso. Por isso era um auxílio eficiente. Lembra muito aquela parábola do semeador, né? Quando a gente ouve, que é bem conhecida, né? Mas quando a gente ouve essa parábola do semeador, a gente presta muita atenção nos tipos de solo, né? Que as sementes caem em tipos de solos diferentes e algumas frutificam, né? Dependendo do solo, e outras não. As sementes são as verdades espirituais, né? E vão cair no solo. O solo são os nossos corações. Então, existem alguns corações que estão prontos para receber a semente e tem outros não, que estão áridos. Só que a gente se esquece, quando a gente estuda essa parábola, de quem é o semeador. O semeador é Jesus, né, que é o melhor semeador, né, que a gente poderia ter tido. E ele, como excelente semeador, ele sabe preparar a terra. Então, um semeador, ele não só joga aleatoriamente a semente, mas ele prepara o solo para o recebimento daquela semente. E foi isso que Jesus fazia com a gente, né? Enquanto nós éramos multidão, ele preparava o solo dos nossos corações para que a gente pudesse receber essas verdades espirituais e posteriormente, né, ao longo da nossa evolução espiritual, a gente pudesse então fazer essa transformação de ser multidão para ser discípulo, estudando o que Jesus nos falava e compreendendo todas essas verdades que saíam do seu coração pela sua boca direto para nós. Bom, Jesus então prestava um auxílio eficiente para a gente. Porém, Emmanuel, refletindo sobre esse versículo, ele pensa em várias situações, em vários papéis que nós temos na vida, em que nós devemos prestar auxílio eficiente para outras pessoas e nós, por um motivo ou outro, não fazemos isso, não somos capazes de prestar esse auxílio eficiente. Todos nós, quando encarnamos aqui na Terra, a Terra é uma grande escola, né? Todos nós, quando encarnamos aqui, nós temos como missão auxiliar todos os outros espíritos que estão ao nosso redor, né? Todo mundo que aparece na nossa vida, nessa nossa encarnação, são pessoas para as quais nós temos que prestar auxílio, que nós temos que servir de alguma forma. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso.
E são essas as reflexões que Emmanuel coloca nesse texto. Então vamos lá. A primeira reflexão de Emmanuel, quando ele começa, ele fala assim: o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Isso é uma verdade, né? Todas as vezes que a gente acha que a gente não pertence à multidão, né, que nós nos distanciamos da multidão, nós não temos como ter empatia pela multidão e, portanto, não temos como ajudar aquela multidão. Os discípulos, eles não podem se esquecer que eles fazem parte da multidão, né? E muitas vezes a gente esquece disso, a gente se distancia. Jesus já nos ensinou como fazer isso. Ele nunca se distanciava da multidão. Ao contrário, ele se cercava da multidão para poder transmitir aqueles conhecimentos. E é isso então que nós temos que fazer. Nós ainda somos muito imaturos, né? E por isso é muito difícil para a gente ter essa empatia com a multidão para conseguir prestar esse auxílio eficiente. Na próxima frase, Emmanuel vai esmiuçar um pouquinho mais isso, falando de determinados papéis que a gente assumiu, né, que a gente se comprometeu no nosso planejamento reencarnatório. Ele fala então assim: em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. E aí a gente pode lembrar algumas profissões, por exemplo, né? Então, alguns de nós pediram para encarnar sendo governantes, sendo juízes, por exemplo, né? Professores. Então, são profissões que têm autoridade. E aí, essas pessoas têm autoridade. Para que é essa autoridade? É para prestar o auxílio eficiente para quem necessita, né? Então, pediram uma posição que possibilitasse isso para elas. Só que muitas vezes elas se esquecem disso, né? Que elas são servidoras. E elas se encastelam na zona superior e acham que podem, então, julgar, né, os outros ou decidir sobre a vida dos outros, né, porque elas têm uma autoridade em cima dos outros. É mentira, elas não têm autoridade. Ao contrário, aquela posição de falsa autoridade é uma posição de servidor do outro. E é isso que a gente tem que lembrar. Continuando, Emmanuel fala agora sobre patrimônio financeiro e eu vou dividir essa frase aqui em dois trechos para a gente analisar. Primeiro ele fala assim: quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio. E aí a gente pode até lembrar de algumas pessoas que ficam, ricas, né, que alcançam patrimônio financeiro elevado, muitas vezes por seu próprio esforço, né, porque tem uma profissão, porque estudaram, tem uma boa profissão, se esforçaram e conseguem esse patrimônio financeiro. E essas pessoas, então, elas associam aquela situação de ter um bom patrimônio financeiro ao fato de que elas se esforçaram para aquilo, né? Mas elas se esquecem que elas tiveram auxílio. Tá? Por mais que o esforço pessoal delas tenha sido enorme, né? É que nem a história do jogador de futebol que vai fazer o gol, né? Tem aquele que faz o gol, né, que alcança o patrimônio financeiro, aqui no caso. Só que ele só faz o gol se alguém passar a bola para ele, né? Aqui é a mesma coisa, né? Por mais que a pessoa tenha se esforçado, tenha estudado, tenha conseguido uma boa profissão, tenha trabalhado, se esforçado para conseguir o patrimônio financeiro, alguém ajudou ela a chegar naquele ponto. Quanto mais não seja, as pessoas que a auxiliaram quando ela era criança, por exemplo, né? Que ela precisava ser sustentada, precisava ser orientada. E quantas pessoas se esquecem, né, de quem as sustentou
né, quando elas estavam numa posição em que elas não conseguiam fazer isso sozinhas, né? A gente não pode esquecer quem nos ajudou ao longo da nossa vida. E continuando, Emmanuel fala assim, que quem alcança esse patrimônio financeiro traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. E aqui a gente vê Emmanuel falando sobre as desigualdades sociais, né? Eu moro numa grande cidade, né? E nessa grande cidade a gente tem bairros, né? Então existem alguns bairros que são bairros nobres e outros bairros não, que são bairros de pessoas mais humildes. E a gente se encastela, né? Se separa das outras pessoas. E a cidade que eu moro, ela é tão assim curiosa que ela tem favelas, né? Regiões em que tem pessoas muito pobres mesmo morando. Só que muitas dessas favelas, dessas vilas dentro da minha cidade, elas estão escondidas. É muito engraçado porque a gente da rua não consegue ver que ali tem uma favela, né? As favelas, elas estão escondidas atrás dos prédios luxuosos. Então você tem uma separação, seja uma separação física realmente, né, em bairros diferentes, ou seja uma separação de posicionamento nosso, no sentido de que às vezes a pessoa que está necessitada está do nosso lado, mas a gente não é capaz de prestar aquele auxílio eficiente. Por algum motivo a gente não é capaz de fazer isso. E na nossa posição atual, o que nós temos a fazer agora é perceber essas atitudes em nós. Quando a gente percebe que a gente se comporta de uma determinada maneira, já é o primeiro passo para a gente conseguir modificar aquilo em nós, né? Para conseguirmos melhorar, nos melhorar espiritualmente. Emmanuel continua assim, quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E aqui o que me vem à cabeça, nessa época que a gente está agora de pandemia, né, são as chamadas fake news. Fake news sempre existiram, né, porque nós, né, a humanidade ela ainda é muito imatura e ela cria histórias, né, e cria histórias para tirar vantagens a partir em cima dos outros, né. Então, fake news sempre existiram, não tinha esse nome, mas sempre, desde que a humanidade sempre existiu quem inventasse histórias, né, para tirar vantagem em cima dos outros. Qual é o nosso problema agora? Primeiro, que as pessoas que estão criando as fake news, elas estão evoluindo, né, espiritualmente. Só que elas estão evoluindo muito mais intelectualmente do que moralmente. Com isso, as fake news elas ficam muito mais elaboradas, né? Então, a gente consegue ver agora nesse período de pandemia, fake news rolando por aí, que elas são extremamente detalhadas tecnicamente para fazer com que você acredite que aquilo é uma verdade, né? Então, foram aprimoradas. Mas o maior problema não é tanto a criação das fake news. Nosso maior problema atualmente é a divulgação. Então, enquanto, sei lá, na Idade Média, por exemplo, quando uma fake news era criada, né, por exemplo, nas outras pandemias todas que nós passamos, né, ao longo da existência da humanidade aqui na Terra, sempre teve fake news, né? Sempre teve quem tivesse remédios milagrosos, né, para vender remédios milagrosos contra as epidemias. Porém, aquela notícia enganosa, ela só circulava entre poucas pessoas, porque eram só aquelas pessoas que tinham contato com quem estava criando aquela notícia enganosa, né, aquela fake news. Porém, hoje em dia, não. A gente tem as redes sociais, a gente tem o WhatsApp, né, que o brasileiro usa o WhatsApp como se fosse uma rede social. Então, isso faz com que todas as fake news que apareçam, né, elas sejam amplamente divulgadas, elas são ampliadas, né,
E ampliadas por quê? Porque nós estamos fazendo isso. Então, por mais que nós não estejamos criando as fake news, que sejam outras pessoas que estejam criando, nós muitas vezes não temos o cuidado ao receber uma notícia de verificar se aquela notícia é verdadeira ou não. E é tão fácil, né? A gente tem hoje em dia a internet nas nossas mãos, nos nossos celulares. É só entrar lá no Google ou qualquer outro buscador, né, que a gente queira, e colocar lá algumas palavras da mensagem que foi nos enviada para verificar o que aparece. Se é uma fake news, existem agências, né, que elas funcionam só para verificar a veracidade das notícias, né? E essas agências, então, elas verificam essas notícias e, se for fake news, elas colocam na internet que aquilo está errado e por que aquilo está errado, né? Porque aquilo não é verídico. Então, é só a gente pegar, né, recebeu pelo WhatsApp uma notícia, olha na internet, no Google, se aquela notícia é verdadeira ou não. Se ela for falsa, não passa adiante, tá? Porque o grande problema é que nós estamos ajudando a disseminar as fake news. E isso é uma responsabilidade que a gente está tendo. Toda vez que a gente passa uma fake news adiante, a gente é responsável por tudo que aconteça a partir daquela notícia que foi divulgada, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. Nisso tudo, né, a massa, né, a multidão que deveria estar sendo auxiliada de forma eficiente, né, ela fica relegada a segundo plano, a sua própria subsistência, e ela se sente como que abandonada por todos. Só que a gente tem que pensar que tudo está dentro de um planejamento divino, né? Nada do que acontece sem Deus saber que está acontecendo. E Ele sabe que está acontecendo e Ele está olhando por nós. Ele deixou aqui conosco Jesus, né? Jesus para cuidar, como governante desse planeta, para cuidar da gente. E Jesus não dorme, Jesus está o tempo inteiro olhando para a gente. Então tudo que acontece porque está dentro desse planejamento, né? Essa multidão, então, por mais que pareça que ela está, né, abandonada, ela nunca está abandonada. Isso tem que ser dito para as pessoas, né, para que as pessoas não se sintam desesperadas com as coisas que estão acontecendo, porque tudo está dentro do que é planejado para a gente, para a nossa evolução espiritual. Tudo são oportunidades para a gente poder evoluir espiritualmente. E a gente deve, então, pegar essas oportunidades com unhas e dentes. E nessa frase agora do texto de Emmanuel, ele fala sobre política. Ele fala assim, a política inferior converte a massa, né, a multidão, em joguete de manobra comum. E é muito raro a gente ver textos espíritas que falem sobre política. É claro que você pode pegar qualquer texto e você pode interpretá-lo, né, olhando questões políticas em cima dele. Mas são raríssimos os textos que nos obrigam a falar sobre política diretamente, né, abertamente. E Emmanuel, então, falando sobre o auxílio eficiente, ele fala em política, né? Em política inferior. E aí a gente tem que lembrar algumas coisas muito importantes, tá? A gente fica olhando toda a situação política atual do país e a gente se sente desesperado, que nem a massa abandonada, né, da frase anterior. A gente se sente desesperado porque a gente não vê saída, né? Olha para um lado, olha para o outro, parece que não tem saída para aquilo, né? Só que a gente tem que saber algumas coisas muito importantes ou lembrar algumas coisas muito importantes. A primeira essas pessoas que estão em cargos políticos atualmente, elas são pessoas que pediram para estar nesses cargos durante
o seu planejamento reencarnatório, elas pediram para ter essa posição, né, de autoridade nesses cargos políticos. E pediram isso porque nós estamos passando por um período de transição planetária para um mundo de regeneração, né? Então, para muitos espíritos que conseguiram evoluir intelectualmente bastante, mas não conseguiram uma evolução moral, né, à altura, né, de habitar esse mundo de regeneração, muitos desses espíritos estão tendo uma última chance de conseguir esse aprimoramento moral, né? E essa última chance é servirem agora no papel de políticos, né? Então a gente tem na nossa classe política várias pessoas que são muito inteligentes, né? Progrediram muito intelectualmente, porém elas ainda estão na fase de tentar se aprimorar moralmente, né? Um pouco atrasadas no aprimoramento moral em relação ao aprimoramento intelectual. Não quero dizer que todos os políticos são assim, mas muitos, né, que estão ali são assim. E lembra quando eu falei no início dessa palestra, que a gente estava estudando lá o versículo lá de Mateus, que Jesus ensinava o que saía pela boca dele. E o que saía pela boca era o que estava cheio o coração. Aqui é a mesma coisa. Esses políticos, eles estão fazendo o melhor possível, o melhor que eles conseguem fazer, porque é a última chance deles. Só que o que eles têm dentro do coração deles é o que eles podem oferecer para a gente. Não adianta a gente querer que uma pessoa que não tem dentro do coração as virtudes necessárias todas, né? Porque nem nós temos, né? A gente tem que pensar nisso. Não adianta querer que um político nos auxilie como Jesus auxiliou, né? E nos auxilia até hoje em dia. A gente tem que ter a compreensão que esses políticos estão fazendo o melhor que eles conseguem fazer. E eles estão agarrando essa chance com unhas e dentes para que eles possam progredir espiritualmente e permanecer nesse mundo de regeneração. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração aqui também é que os políticos, eles são eleitos, né? Eles são eleitos por nós e entre nós. Eles fazem parte da multidão, né? Eles não são separados da multidão. Eles fazem parte da multidão como nós fazemos parte da multidão. Então, alguns entre nós na multidão são eleitos para determinados cargos políticos. E esses eleitos, eles são representantes da multidão. Então, assim, se os políticos que estão lá são de uma forma que a gente acha que não é a correta, é porque nós aqui da multidão ainda não estamos evoluídos, né, moralmente o suficiente para que a gente possa escolher entre nós pessoas que sejam mais próximas de Jesus, né? Porque nós não somos. Então, temos que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala mal, né, dos políticos, porque eles são o nosso reflexo, né? E olhar em nós o que a gente está fazendo igual a eles, porque a gente faz, né? Se a gente olhar bem lá no fundo, a gente faz muita coisa igual a eles, né? O comércio desleal, nela procura o filão de lucros exorbitantes. Esse nela é na multidão, né? O comércio desleal procura na multidão o filão de lucros exorbitantes. Então, você pode lembrar lá dos juros altos, né, do endividamento, de um monte de coisa assim, de comerciantes que são gananciosos e que tentam obter o máximo de lucro possível a partir de nós, da multidão, né? Só que tem o outro lado da moeda também, né? Nós queremos sempre tirar vantagem. São raros os que entre nós têm a compreensão de que não existe o ficar rico
facilmente da noite para o dia. Não existe o tirar vantagem financeira sem prejudicar uma outra pessoa. Então, toda vez que a gente tenta, sei lá, conseguir enriquecer de uma forma não muito correta, né? Alguém está ficando pobre por causa daquilo. Isso novamente tem a ver com a desigualdade social, mas tem a ver com a nossa consciência, né? Então não é só pensar assim, é o comerciante que quer lucro demais. Não. Nós temos que olhar se nós também não estamos querendo lucro demais do nosso lado, né? Querendo ganhar muito, quando ambas as partes têm que estar felizes, né? Sempre o segredo de tudo está no equilíbrio. Tá? Quando tanto o comerciante como nós que estamos fazendo a compra estivermos felizes e acharmos que o preço é justo, né? Aquilo é o correto, né? Conseguir o preço justo, tá? De um lado e do outro. O intelectualismo vaidoso envolve a multidão nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. E aqui eu penso muito na minha profissão, né, no papel que eu pedi para desempenhar nessa minha encarnação. Eu sou professora professora universitária, e tenho uma profissão que é uma profissão que cultiva a vaidade, né? O tal do intelectualismo vaidoso, né? Eu convivo com isso todos os dias, e é muito difícil, né, a gente tentar não cair nessas garras desse intelectualismo vaidoso. Eu vejo muitas vezes conhecimentos que a gente tem e que a gente pensa duas vezes se a gente passa esse conhecimento adiante ou não. E a desculpa, né, para não passar esse conhecimento adiante é que não vão entender mesmo, né? Não adianta falar que não vão entender. Só que aí a gente tem que lembrar lá de Jesus, lá no semeando, né, que Jesus era capaz de preparar a terra, né, para receber a semente. Então Jesus era capaz de olhar quem é que estava ouvindo a palavra dele, se era multidão ou se era discípulo, e ele adaptava o que ele falava para a multidão e para o discípulo. Toda vez que ele falava com o discípulo, ele falava de uma forma mais profunda sobre as verdades espirituais, mas ele não deixava de falar as verdades espirituais para a multidão. Falava de uma forma que ela pudesse compreender com as coisas do dia a dia delas. E aqui a mesma coisa. Então, quem teve a oportunidade de fazer um progresso intelectual, né, nessa encarnação, tem que lembrar que pediu isso para poder servir os irmãos que estão aqui presentes, poder ajudar os irmãos a progredirem também intelectualmente. Aquilo é como se fosse um talento, né? É um talento que a gente tem, a gente vai lembrar da parábola dos talentos, né? Os talentos, eles não são para ficar conosco, eles são para frutificar. E eles só vão frutificar se a gente colocar os talentos para trabalhar, né? Pegar esses talentos e levar esse conhecimento para as outras pessoas da forma como essas pessoas vão conseguir compreender aquilo, né? Para as auxiliar, né? O auxílio eficiente. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. E aqui a gente pode pensar um pouquinho em intolerância religiosa, né? Todos nós temos necessidades espirituais, e necessidades espirituais diferentes uns dos outros, porque nós somos pessoas diferentes uns dos outros. Não existe ninguém que seja igual a ninguém, né? Então nós temos necessidades diferentes. E então
é muito complicado quando a gente vê que a gente pensa que a forma como a gente compreende essas necessidades espirituais, ela é a forma verdadeira, enquanto que a forma como o outro compreende é uma forma errada, né? Isso é intolerância religiosa. Vamos pensar que nós somos ainda crianças espirituais, nós estamos sendo alfabetizados espiritualmente. Isso significa que, mesmo nós espíritas, né, a verdade espiritual não é o que a gente está estudando agora, né? Nós estamos sendo alfabetizados. Uma vez eu ouvi uma imagem, né, que me contaram, sobre a verdade espiritual. Ela é como se fosse um grande espelho, só que é um espelho que caiu no chão e se quebrou em vários pedacinhos. E cada um daqueles pedacinhos foi pego por uma religião diferente. Alguns têm um pedacinho maior, outros um pedacinho menor, mas ninguém tem o todo, né, da verdade espiritual. Então, para que a gente consiga compreender o todo, é necessário juntar cada um desses pedacinhos. E isso, então, é importante que a gente tenha sempre em mente, né, que o que o outro sabe, né, sobre religião, por exemplo, é complementar ao que eu sei. Ele não é errado, tá? É complementar. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. E aqui é engraçado porque essa é a missão de todos nós, né? Todos nós temos essa missão. Em cada um dos papéis que a gente tem, seja um papel de pai, de mãe, de professor, de juiz, de governante, de, sei lá, qualquer profissão que a gente tenha, né? Nós temos um papel de ajudar, né, fazer o auxílio eficiente a quem está do nosso lado, de ajudar a que essa pessoa se ilumine. O que quer dizer isso, ela se iluminar? Ela se aprimorar espiritualmente. E apesar de todos nós termos isso como missão para essa nossa encarnação, né, raros são os homens que fazem isso, que levam essa missão a contento e que conseguem então fazer esse auxílio eficiente. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. E, é claro, e esses recursos, assim, eles são, como eu estava falando antes, aqueles talentos, né? Alguns desses recursos são recursos financeiros e é necessário auxiliar financeiramente. E a coisa mais engraçada que existe é que Deus não pede que a gente auxilie financeiramente pessoas que a gente não conhece. Nós não somos obrigados a isso, né? Podemos fazer isso, é muito bom e é necessário que a gente faça isso porque essas pessoas precisam de auxílio financeiro. Mas Deus não nos obriga a isso. Porém, Deus coloca na nossa vida, nessa nossa encarnação, muito próximos de nós, as pessoas que nós somos obrigados a auxiliar financeiramente, tá? Então, se vocês prestarem atenção, sempre vai ter alguém próximo, seja na família ou em algum próximo de vocês, que precisa de um auxílio. Se vocês tiverem em condições de auxiliar, né, financeiramente essa pessoa, é obrigação de vocês auxiliar. Porém, esses recursos, eles não são só financeiros, né? Esses talentos não são só financeiros. A gente pode pensar em toda e qualquer coisa, todo e qualquer talento que a gente tenha, toda e qualquer coisa que a gente saiba fazer, que a gente tenha capacidade de fazer, ela pode ser utilizada para auxiliar no amparo social. Então, o fato de você não ter patrimônio financeiro suficiente para auxiliar financeiramente alguém, não te exime de fazer esse auxílio. Como você pode fazer esse auxílio? Você pode auxiliar com um abraço, com um sorriso, com uma palavra amiga, com o ouvido, né? Ouvindo o que aquela pessoa tem para falar.
auxiliar de N maneiras diferentes, né? Porque o amparo social, ele não é só um amparo financeiro, ele é um amparo emocional também, né? E Emmanuel continua assim: Jesus, porém, traçou o programa desejado, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Então, dessa reflexão de Emmanuel aqui, o que mais chama atenção é que Jesus ensina o caminho reto. O que é o caminho reto? Uma reta é o caminho mais curto entre dois pontos, né? E que dois pontos são esses? A lei de progresso já nos diz que nós todos fomos criados espíritos simples e ignorantes, e que nós então temos que fazer o nosso progresso, tanto intelectual como moral, para chegarmos, né, para progredirmos espiritualmente e chegarmos a ser espíritos perfeitos. É como se fosse uma estrada, né, 2 pontos numa estrada. E Jesus veio então nos ensinar qual é o caminho mais curto entre esses 2 pontos, o caminho reto, né? Por isso que é tão importante a gente estudar o Evangelho. É no Evangelho que está escrito tudo o que Jesus veio nos orientar naquela época, tá? E é muito importante que a gente leia e que a gente reflita sobre tudo isso, para que a gente possa deixar de ser multidão e passar a ser discípulo de Jesus. Por fim, Emmanuel termina com uma última frase que ela fala por si só. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Que todos nós possamos refletir sobre isso e possamos ver qual é o nosso papel nessa nossa encarnação e como nós podemos fazer para prestar um auxílio eficiente aos nossos irmãos. Muito obrigada.